A paz do Senhor, meus irmãos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nosso curso básico de Teologia. Eu sou o pastor José Lauro e sejam todos bem-vindos ao canal. E você que ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho de notificação, dê o seu like, faça o seu comentário, a sua pergunta. Hoje nós estamos no curso de Teologia para falar do livro de Provérbios. Nós já iniciamos os livros poéticos na lista do Antigo Testamento. As subdivisões nós já vimos o Pentateuco, que vai de Gênesis a Deuteronômio, e também os livros históricos, que vai de Josué a Esther. E nós já iniciamos o livro de Salmos, Jó, e nós estamos hoje no livro de Provérbios. E nessa separação que tem da Bíblia, nós estamos vendo os livros poéticos. Antes de mencionarmos qualquer coisa, primeiro nós precisamos ver qual a singularidade e a importância da poesia hebraica. Uma das coisas que distingue a leitura bíblica de outros livros é a crença de que ela foi inspirada por Deus. Portanto, uma poesia secular ela é distinta de uma poesia bíblica, no que tange a conteúdo, estilo, finalidade. O interesse verdadeiro da poesia hebraica é achado mais nas ideias do que nos sons. Então, os livros poéticos da Bíblia, eles não foram escritos para impressionar os leitores ou simplesmente levá-los à emoção. Eles refletem sobre questões da vida, sempre levando em consideração a existência de Deus e a responsabilidade pessoal diante dele e dos homens. E esses livros poéticos são Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares e Lamentações de Jeremias. Nós já vimos Jó e Salmos e durante essa semana nós vamos estar vendo o restante de Provérbios até Lamentações de Jeremias. Dito isso, nós precisamos dividir aqui, para termos didático, o livro de Provérbios. Quem é o autor do livro de Provérbios? É bem provável que você já tenha ouvido as expressões: é melhor prevenir do que remediar. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Esses ditados populares nada mais são do que provérbios utilizados para ensinarem uma verdade. Provérbios são sentenças curtas tiradas de longas experiências. E com esta breve explicação, é possível entendermos a razão de um livro bíblico ser chamado Provérbios. Nada há uma história linear, mas seu conteúdo é composto de frases curtas, os provérbios, e tem um caráter prático. Então, o livro de Provérbios possui alguns autores, mais de um. O primeiro e principal foi Salomão. Por isso, o livro muitas vezes é chamado de Provérbios de Salomão. E logo no início vemos a seguinte descrição: Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel, no versículo 1. Então, coube a um homem mais sábio do Antigo Testamento escrever os primeiros 24 capítulos de Provérbios. Alguns autores mencionam que, na época em que Provérbios foi escrito, Salomão era um homem de meia idade, portanto, vivendo o auge de seu reinado. E nessa época, pelo que se percebe no estilo literário e nas suas instruções dadas, Salomão estava em comunhão com Deus. A gente percebe isso no capítulo 3, versículo 15, no capítulo 16, os versos 1 e 3. E no capítulo 25, primeiro, surge uma nova informação. São também estes provérbios de Salomão, os quais transcreveram os homens de Ezequias, rei de Judá. Então, apesar de as ideias serem de Salomão, a transcrição de suas palavras foram feitas por súditos do rei Ezequias, ou seja, cerca de 200 anos após a sua morte. O governo de Ezequias foi chamado por busca a Deus e a sua palavra, que significa, ou que justifica, melhor dizendo, a redação desses provérbios. Então, nos capítulos 30 e 31, surgem mais dois autores, Agur
e o rei Lemuel, mas há poucas informações a respeito de ambos, senão que éramos da cidade de Massá. Essas são as únicas informações que nós temos a respeito desses outros dois autores. E qual o propósito do livro de Provérbios? Como já foi dito, o estilo poético bíblico ele tem a finalidade espiritual, haja vista ser escrito por homens comprometidos com Deus. Então, sendo assim, Provérbios vai enfatizar situações corriqueiras da vida com a intenção de auxiliar o povo de Deus a passar da imaturidade para a maturidade. Em Provérbios, Deus é louvado não com canções, mas com atitudes que refletem seu caráter e seus princípios éticos do dia a dia. A vida com Deus, ela afeta de forma inexorável todas as áreas da vida. E numa via de mão dupla, as ações boas ou más também afetam positiva ou negativamente a vida com Deus. E qual o fundamento do livro? Qual o fundamento do livro de Provérbios? A sabedoria é o tema norteador de Provérbios. Ela é o principal bem que o ser humano pode ter, suplantando o valor da prata, do ouro e das pérolas, conforme a gente pode confirmar no capítulo 13, os versos 13 a 15. A poesia sábia se torna feliz e encontra o verdadeiro significado da vida. No verso 35 do capítulo 8 afirma isso. Se a sabedoria é tão importante, então como consegui-la? Estaria a sabedoria contida nos grandes compêndios de filosofia? Poderíamos observá-la em uma boa universidade? Na visão bíblica, a palavra sabedoria vai ganhar uma conotação um pouco diferente. Não se trata de acúmulo de conhecimento, mas de experiência para reagir às mais diversas e difíceis situações da vida sem perder a fé e a esperança. Por isso que o único meio de se obter a sabedoria, no sentido bíblico, é temendo a Deus e andando no seu caminho. Então, desse modo, é totalmente possível uma pessoa com pouca formação acadêmica ser sábia, ao passo que um doutor pode ser considerado insensato, biblicamente falando. Mas o que é o bem ao certo, esse temor ao Senhor? A própria Bíblia responde: o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. Eu os aborreço. Capítulo 8, versículo 13 vai estar nos confirmando isso. E o livro de Provérbios é um livro do dia a dia, é um livro dinâmico, contemporâneo, e ele possui lições para a pessoa, para a vida. E é uma vastidão de assuntos abordados e nós vamos estar aqui vendo algumas lições práticas. Alguns assuntos que são abordados no texto, nós destacamos 5 aqui. O primeiro, o cuidado com as palavras. Há vários provérbios que advertem quanto ao uso correto das palavras. As nossas palavras devem ser brandas, no capítulo 15, verso 1. A fofoca não deve ser uma palavra que faça parte do nosso cotidiano, pois Deus a aborrece e é capaz de destruir os vínculos. Nos capítulos 6, 19, 11 e 9. Falar pouco quase sempre é melhor e revela sabedoria. 11, 12, 17 e 18. E sempre há um tempo certo para falar as palavras certas. Capítulo 15, 23 e o 25, 11. Então, a gente aprende que há poder na palavra se ela for bem sucedida ou para destruição se ela for mal sucedida, certo? Então, a segunda lição prática é o valor da mulher. O provérbio ou os provérbios eles vão estar enaltecendo o sexo feminino. O último capítulo é quase todo dedicado às mulheres. No livro, a mulher é valorizada não pela sua beleza, mas pelo compromisso com Deus. O capítulo 31, verso 30 mostra isso. A estabilidade do lar é um dos muitos casos ou é uma das muitas missões diretas da mulher, pois ela é quem pode edificar
ou destruir. O capítulo 14, verso 1 diz assim: cumpre as mães também instruir os filhos no caminho do Senhor. A gente pode ver no primeiro versículo 8. Então, esse capítulo 31 dedicado às mulheres, e ele chama essa mulher de virtuosa. Com certeza, é um dos trechos mais conhecidos do livro de Provérbios. São 22 versículos dedicados a explanar as qualidades desta mulher excelente. É interessante observarmos que este capítulo não são palavras de Salomão, mas de Lemuel, de quem não se tem maiores informações, mas apenas que ele foi rei de Massa. Outra lição prática: corra da preguiça. O estágio mais crítico de um preguiçoso é retratado nas páginas de Provérbios. Diz assim: o preguiçoso coloca a mão no prato e não quer ter o trabalho de levar à boca. Capítulo 19, versículo 24. Essa é uma doença que aflige muitos cristãos que querem delegar para Deus e para terceiro, mas não têm do que realizar. E, na realidade, são eles que precisam realizar. O exemplo das formigas que trabalham no verão para comer no inverno é o mais nítido exemplo de que não podemos ficar de braços cruzados esperando as coisas acontecerem. E o áudio é o capítulo 6, dos versos 6 a 11, que vão estar retratando isso. Uma outra lição prática é o valor das amizades. Não podemos viver isolados, pensando que não dependemos de outras pessoas para caminhar. Então, apesar do auxílio divino, temos de construir sólidas amizades, pois são refrigério em tempos difíceis. A gente pode observar isso no capítulo 17, versículo 17, e o capítulo 18, versículo 24. Então, precisamos de alguém para compartilhar sonhos, vitórias, insucessos, medos e assim por diante. Então, aí aparece a importância das amizades. E por último, a última lição prática é o saber ser honrado. Um dos maiores riscos que corremos é tomarmos para nós algo que pertence a Deus. O fato de Ele nos abençoar não permite que lhe roubemos a glória e a honra. Por isso, cuidado com os elogios recebidos. Provérbios 27, verso 21 vai estar dizendo isso. A única forma de Deus nos honrar é trilhando os caminhos de humildade e conhecendo bem de perto as nossas limitações. No capítulo 15, os versos 33 vão estar afirmando isso. Então nós podemos chegar à seguinte conclusão, de que nós vivemos dias de grandes transformações políticas, econômicas, sociais e até mesmo na esfera eclesiástica. Então, todavia, há um absoluto bíblico respaldo em Provérbios de que nós não conseguiremos transformar ao longo do tempo. Não deve haver discrepância entre a fé que professamos e os comportamentos que temos. Não dá para ser alguém na igreja e fora ser uma outra pessoa. A igreja, em hipótese alguma, pode abrir mão dos princípios e valores descritos na palavra, sob pena de estar agradando aos homens e desagradando a Deus. Por isso, nós precisamos entender que Provérbios vai estar oferecendo um norte para os cristãos possam estar parecendo mais com Deus do que com o mundo. Um abraço, até a próxima aula, querendo Deus.